Uma Mulher Feliz. Um livro de Márcia Silva, capítulo 12. Viva intensamente. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3:10. Você realmente quer desfrutar a vida e viver dias felizes? Essa é uma pergunta que Deus faz para você, porque esta é a vida que Ele oferece, uma vida abundante. Talvez você ainda pergunte, por que eu não estou vivendo assim? Pode ser que você precise reprogramar a sua mente, lançando fora os conceitos de felicidade que o mundo mostra, mas que são falsos. O mundo vende uma imagem da mulher moderna e feliz. Mas, ao contrário disso, essa mulher moderna não é livre para ser feliz, porque precisa se enquadrar num padrão criado para ela, o padrão do politicamente correto. Assim, ela pensa que é feliz, mas vive para agradar os outros. Ela pensa que é livre, mas é escrava do padrão do mundo. Você só pode ser livre em Cristo. Você só pode ser feliz em Cristo. Porque Cristo comprou a sua liberdade e a sua felicidade na cruz. E Ele lhe oferece tudo de graça. Portanto, se você está em Cristo, tem tudo para ser uma mulher feliz. Simples assim. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Quando falamos de vivermos intensamente e sermos felizes, alguns têm uma visão natural de aproveitar o que o mundo oferece. Festas, bebidas, sexo, viagens, esbanjarem todos os tipos de prazeres. Isso é um equívoco. Talvez essas pessoas pensem assim porque presumem que o pecado é o que produz intensidade. Mas isso é um engano. Porque aquele que vive no pecado está perdendo a vida e não desfrutando da vida. Todo prazer tem um preço e mais cedo ou mais tarde a conta chega para essas pessoas. Viver intensamente também não está associado a ser rico porque, se for assim, os nobres e milionários seriam as pessoas mais felizes da terra. E a verdade é que eles não são. Às vezes são muito infelizes. O Senhor Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas 12:15. Viver sem dinheiro pode trazer muita infelicidade, mas ter muito dinheiro também não significa viver bem. Então, o que é viver intensamente segundo a palavra de Deus? Viver intensamente é viver feliz. Deus lhe deu uma vida para ser desfrutada e não para ser carregada como um fardo pesado. Existe uma visão errada na igreja de que a vida com Deus é cheia de lutas e dificuldades. Esse conceito também é um equívoco. Todos nós passamos por lutas, adversidades e frustrações, mas isso não deveria nos impedir de viver uma vida feliz. Quero lhe contar 5 coisas que você precisa saber para viver intensamente. Você já é favorecida. Creia que você está debaixo do favor de Deus. Talvez você não esteja vendo esse favor se manifestar na sua vida, mas me deixe lembrá-la de que essa foi a palavra liberada para Maria, da parte de Deus pelo anjo Gabriel. Ele a chamou de favorecida, antes mesmo de ela ver o que Deus iria fazer na sua vida. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. A palavra favorecida no original significa honrada com bênçãos. Embora Maria ainda não tivesse gerado Jesus, Deus já havia declarado que ela era favorecida. Da mesma maneira, hoje, Deus já declarou que você é abençoada. Apenas creia no que Ele diz sobre você e as bênçãos virão na sua vida.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3. Portanto, não olhe à sua volta procurando as bênçãos de Deus. Alegre-se em saber que você já tem o favor do Senhor antes mesmo de ele se manifestar na sua vida. Foi isso que Maria fez. Mesmo tendo que enfrentar desafios e dificuldades, o favor de Deus nunca se afastou da sua vida. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Rejeite a justiça própria. A justiça própria é uma crença errada porque é baseada na crença do merecimento. E simplesmente não dá para viver a vida intensamente crendo de maneira errada. Pois quando você acredita que precisa merecer a bênção de Deus e não vê a bênção na sua vida, logo acreditará que existe algo no seu passado que precisa ser resolvido. Isso é justiça própria. Não dá para ser feliz com pensamentos divididos a respeito do Senhor. A razão pela qual muitos irmãos não conseguem viver intensamente é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Estão sempre com a sensação de que não oraram o suficiente, não fizeram o suficiente e se sentem sempre em falta. Por causa disso, vivem debaixo de condenação. Acredite em mim, eu vivi muitos anos assim e não era feliz. Na verdade, era uma tentativa de viver a vida cristã com base na justiça própria, tentando merecer a bênção e agradar a Deus. A intenção era boa, mas a crença era errada. Não funciona. Quem aceita a condenação em sua mente, vive o tempo todo remoendo os erros do passado. Você não precisa ignorar o passado. Precisa apenas crer que toda a sua dívida foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. Se você crê no sangue do Calvário, então não há mais nenhuma condenação sobre si. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. O diabo é o mestre do legalismo e procura lembrá-la o tempo todo do quão indigna você é. Certamente você já teve pensamentos do tipo: você é uma hipócrita, pare de orar, Deus nunca vai ouvir sua oração, você nunca vai dar em nada na vida. Isso é tudo mentira do maligno. Vamos lá, levante sua cabeça. Você foi chamada para viver uma vida transbordante. Você foi criada para desfrutar a vida intensamente. A condenação do diabo em sua mente a está privando disso, mas você pode ser livre agora se crer e declarar que o seu passado foi apagado pelo sangue de Jesus. Rejeitar a justiça própria ou o merecimento não significa que não haverá mais nenhum tipo de avaliação em sua vida. Você deve se avaliar, mas faça isso para crescer. Aprenda com os erros e rejeite toda acusação. Você já é justa por causa de Cristo Jesus. Apenas creia e declare todos os dias: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Viva em paz. Não dá para viver a vida intensamente se não houver paz em seu coração. É a paz que lhe permite desfrutar cada momento da vida com intensidade. Tire da sua mente o conceito de paz de alguém numa rede em frente a uma praia linda descansando. Essa imagem é ótima e você pode desfrutar dela quando for possível. Mas paz é algo que você leva dentro de si. Se você sai de férias, ela vai com você. Quando você volta para casa, ela continua com você.
Há muitos anos eu percebi que, quando viajávamos de férias, tudo era muito bom no início, mas depois sempre acontecia algo que tirava a minha paz. Várias vezes eu voltei para casa chateada e infeliz por alguma coisa que tinha dado errado. Até que eu aprendi a permanecer em paz e não permitir que nada roubasse a minha alegria, ainda que algo saísse do planejado. Lembro-me de que fizemos uma viagem muito boa em família para a praia. Foi tudo muito bom, porém na volta eu perdi o meu celular. Descobri que o havia deixado no hotel. Quando estava no aeroporto, eu tirei tudo da minha bolsa para procurar o celular. Como não o achei, coloquei tudo de volta, mas esqueci o iPad na mesa do restaurante. Cheguei em casa sem celular e sem iPad. Logo eu, que sempre falava que o meu marido é quem esquece tudo. Contudo, fiquei em paz e procurei os meios de tê-los de volta. E consegui. A pessoa que achou meu celular devolveu na recepção do hotel e eles me enviaram de volta. E a que achou o meu iPad devolveu no Achados e Perdidos do aeroporto e consegui resgatá-lo. Foi uma experiência inédita. O diabo achou que iria roubar a minha alegria, mas eu decidi ficar em paz e creio que Deus cuidou de tudo para mim. Existem pessoas que vivem atribuladas, seja nas férias, seja no trabalho e até fazendo a obra de Deus. Servimos a Deus no descanso. Lembre-se de que a obra de Deus não pode consumi-la. Deus não precisa usá-la como combustível na obra dele. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação, e ela é recebida quando descansamos. Se a salvação é recebida assim, por que as outras bênçãos nos seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Deus deseja que vivamos no descanso, porque a fé é o descanso. Isso deve nos trazer a paz permanentemente que vem dele. Você consegue perceber que quem está tranquilo e descansado realmente desfruta a vida? Não há vida fora do descanso. Não há descanso fora do Senhor. Descansamos quando lançamos no Senhor toda a nossa ansiedade e por isso podemos viver em paz. Tenha boas expectativas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Eu gosto muito desse versículo. Trazer à memória é pensar sobre algo. Se você vai lembrar de algo, lembre-se de coisas boas. Se vai pensar no futuro, espere coisas boas, porque as ruins ou já aconteceram e não podem ser mudadas, ou você não poderá evitá-las. Programe a sua mente para pensar e esperar por coisas boas. Isso é o que significa ter boas expectativas em Deus. Acorde todos os dias de manhã e declare: eu sou amada. Deus tem coisas boas para mim. Algo bom vai acontecer. Você pode falar assim porque o amor de Deus por você não depende do seu comportamento. Não entenda isso como licença para pecar, e sim como liberdade para desfrutar do favor de Deus. Você viverá intensamente quando entender o quanto é amada. É assim porque se você sabe que é amada, irá esperar coisas boas. Terá a certeza de que as bênçãos dos céus estão vindo diretamente sobre você. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então você pode viver dias felizes e desfrutá-los ao máximo. Isso não é apenas otimismo, é uma forte expectativa de que bons dias virão. A esperança bíblica não é como a esperança do mundo. No mundo há apenas otimismo ou pensamento positivo. Mas a esperança bíblica está baseada na fidelidade de Deus. Você pode esperar coisas boas porque Cristo se tornou o que você era para que você se torne o que Ele é.
Jesus recebeu o que você merecia, para que hoje você receba o que ele merece. Jesus merece saúde? Merece prosperidade e sucesso? Merece paz e alegria? Merece ser feliz? Então é isso que você receberá. Deus tem prazer em nos fazer prosperar e nos dar dias felizes. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Não é pensamento positivo, é fé. Em algum momento sua mente irá perguntar: com base em que você pensa que terá um futuro melhor? Você tem feito muitas coisas erradas, e o que faz pensar que merece ser feliz? Porém, você conhece a troca do Calvário. O Senhor tomou o que você merecia para que você receba o que ele merece. Gosto de meditar em como um israelita oferecia o cordeiro como oferta pelo pecado. No Velho Testamento, o ofertante levava o cordeiro ao tabernáculo e o apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então avaliava o animal. Veja bem que ele não avaliava o ofertante, mas o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante era aceito também. Depois disso, o ofertante impunha as mãos sobre o animal, e nesse momento duas coisas aconteciam. Os pecados do ofertante eram transferidos para o cordeiro e a justiça do cordeiro era transferida para o ofertante. Logo em seguida, o animal era morto. Quando o cordeiro era imolado, todos os pecados do ofertante eram perdoados e ele ia embora completamente justo diante de Deus, com boas expectativas de que tudo daria certo. Ele tinha a proteção de Deus. Ele ia plantar e colher, ele ia prosperar e por um ano a bênção estava garantida. Você tem mais do que esse ofertante, porque o sacrifício de Jesus foi para sempre. O problema é que você ainda pensa que o Senhor a está avaliando para ver se pode ser aceita. Nada pode estar mais distante da verdade. Deus Pai sempre olha para o Cordeiro, Jesus. E, se o cordeiro é aceito, você aceita também. Se aquele ofertante podia ter boas expectativas depois do sacrifício, hoje você pode ter muito mais. O sacrifício de Jesus foi aceito diante de Deus. Por isso, você pode confiar nas promessas dele para você, porque Deus é fiel para cumpri-las. Minhas netas sempre têm boas expectativas no aniversário delas, porque esse é o dia em que o vovô sai só com a aniversariante e ela pode escolher um presente especial. As outras que não estão fazendo aniversário nesse dia ficam na expectativa para ver o que a irmã ganhou, mas não para se alegrarem com ela, e sim para verem o que as espera no dia do seu aniversário. São expectativas boas. Penso que Deus fica na expectativa de ver o que você vai pedir. Se é para ter boas expectativas em Deus, tenha expectativas de coisas boas e grandes, pois Ele gosta de ser extravagante nos presentes, porque Ele pode. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. Escolha ser feliz. Quero voltar à pergunta do início. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? A resposta começa com refrear a língua do mal. Então comece a reprogramar sua mente, falando boas palavras sobre si mesma. Fale o que Deus diz que você é. De boas palavras transborda o meu coração. Salmos 45:1. Acredite,
Você não precisa ter uma vida perfeita e absolutamente impecável para viver plenamente. Você precisa crer nessas verdades bíblicas e Deus irá transformar todas as coisas para o seu bem. Desde que você entenda que a sua alegria e felicidade estão no Senhor, você pode dizer que está aqui para ser feliz. Para finalizar, quero contar 2 coisas que você pode fazer para viver bem: ter bom humor e desfrutar do Senhor. Tenha bom humor. Nós mulheres precisamos aprender a desenvolver um bom humor. Já temos muita coisa que gera mau humor: TPM, contas a pagar, casa para arrumar, entre outras. Então, experimente rir um pouco. Isso faz bem. É a Bíblia que diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Desfrute do Senhor. Você viverá de forma intensa quando descobrir a vida que flui da presença do Senhor. Porque a alegria é um fruto do Espírito, e viver intensamente inclui se alegrar todos os dias. Tenha prazer em estar na presença do Senhor. O seu prazer será a sua felicidade, porque no final, todo desfrute resulta em louvor. Quando o homem ama, ele espontaneamente louva sua amada, e enquanto a desfruta, ele a louva, e o seu louvor torna o seu desfrute ainda mais prazeroso. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Salmo 84. Assim como o pardal encontrou casa e a andorinha ninho, você encontrou a fonte de água viva. É a presença permanente do Senhor. Viva como uma corça, suspirando pelas correntes das águas, e certamente você viverá de forma intensa quando descobrir a vida que flui da presença do Senhor. Venha viver intensamente e ser uma mulher feliz. Fim do capítulo 12, fim do livro.